Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo e hoje vamos falar sobre o futuro da educação, uma crise iminente e a urgência de uma transformação radical. Fica comigo porque você vai receber em troca um bom conteúdo. Bom, sabe você que a retórica, né, em torno do futuro da educação, ela muitas vezes, né, soa como se fosse um eco distante, né, um ideal hétero discutido em conferências acadêmicas, enquanto a realidade na sala de aulas permanece ali estagnada. Então, assim, no entanto, né, é imperativo dizer aqui que paramos de tratar a discussão como um mero exercício intelectual e a gente tem que encarar como uma crise de fato existencial, que realmente é. Porque nós estamos falando sobre educação e nós estamos falhando de forma miserável em preparar nossos alunos e jovens para o mundo que já não reconhecemos. Essa lacuna, né, em que o século XXI exige que o nosso sistema, né, os nossos sistemas educacionais, eles entregam, né, melhor dizendo, eles estão se alargando a cada dia, né, ameaçando relegar então gerações inteiras a uma irrelevância preocupante, porque quem está dentro da sala de aula sabe muito bem do que eu estou falando. Então, pensamos em um instante que a escola de hoje e a sua estrutura fundamental, ela difere substancialmente da escola do século passado. Então, a despeito dessa proliferação de lousas digitais, algumas iniciativas pontuais, porque o cerne da metodologia educacional no Brasil, a avaliação, né, a fragmentação do conhecimento e essa passividade do aluno, ela permanece de forma assustadora, né, que são intocados. Então, essa rigidez que eu falo, que eu chamo a educação em si, é um atestado dessa miopia do Estado, é uma miopia coletiva. Por quê? Porque enquanto o mundo exterior ele é dinamizado pela inteligência artificial, né, pela biotecnologia, pela crise climática e por interconexões globais, a gente percebe que é algo sem precedentes na história. E as nossas instituições educacionais de ensino persistem em operar como fábricas de diplomas e vai moldando ali as mentes, os alunos para um passado que já não existe mais. Então é preciso rever todos esses conceitos, porque a educação que nós conhecemos, ela foi desenhada para a era industrial. O propósito era criar trabalhadores padronizados e ainda continua a criar trabalhadores capazes de executar tarefas de forma repetitivas e seguir instruções em uma linha de montagem. Então, o foco da educação na era da memorização de fatos, na repetição de conceitos, um modelo que serviu de propósito econômico e social específico de um tempo. Mas esse tempo acabou, esse tempo já se foi. E o século XXI ele não valoriza a mera reprodução de informações. Por quê? A gente tem aí o Google, tem o Chat GPT e incontáveis outras ferramentas digitais que já fazem isso com eficiência de forma absurda. Então o valor ele reside agora na capacidade de trazer ou de curar essas informações, né, na forma de sintetizar de forma crítica, gerar novas ideias, colaborar em rede e adaptar-se, né, a esse contexto que flui de forma absurda, porque o mundo é efêmero. Então, esse currículo engessado que a gente tem dentro da educação brasileira, essa divisão arbitrária entre disciplinas e a ênfase na prova, né, a prova como um medidor único de conhecimento, não só são ineficazes, né, como também são prejudiciais. Por que prejudiciais? Porque esse modelo acaba sufocando, né, a curiosidade inata, acaba desestimulando a experimentação e forjam aí indivíduos só para o mercado de trabalho, né, avesso ao risco de inovação, porque são características que a gente percebe que são essenciais para a sobrevivência e também a prosperidade na era atual que a gente vive. Então essa padronização, que um dia foi vista como uma virtude, hoje ela é uma algema. A verdade é essa, porque aulas expositivas, unilaterais, avaliações que punem, né, a diversidade de pensamento em um sistema que ignora, né, as múltiplas inteligências e estilos de aprendizagem que a gente tem. Então esse potencial de milhões de crianças, qual é o resultado de tudo isso? Qual é o resultado? Jovens desmotivados, dificuldade em aplicar o que aprenderam e o que é mais grave de tudo isso, para quem está dentro da sala de aula e conhece muito bem, jovens despreparados para navegar nesse complexo mundo de trabalho, o mercado de trabalho, e quando encontram o mercado para o emprego, o trabalho existe,
emprego? Não. Então, são desafios sociais, né, no futuro. Então, essa conversa sobre habilidades do futuro, ela não é uma moda passageira, não vai passar de uma hora para outra, porque ela é uma exigência, né, imposta na realidade a qual a gente vive, uma realidade em mutação. Então, não se trata aqui neste vídeo de codificação ou robotização, né, ou de robótica, né, embora sejam importantes. Então, a verdadeira revolução, ela está no quê? No desenvolvimento de competências socioemocionais, isso mesmo, competências socioemocionais cognitivas de ordem superior. É isso que eu quero que vocês entendam. É necessário ter o pensamento crítico. Pensamento crítico não é apenas saber duvidar, mas, antes de tudo, saber questionar a fonte, analisar evidências, discernir entre fatos e opiniões e construir argumentos lógicos. Criatividade, né? Longe de ser um dom divino para poucos, a criatividade é uma habilidade, né, que pode e deve ser cultivada. Mas em um mundo onde a automação executa, né, o que é rotineiro, então cabe aí a capacidade de inovar. Isso é essencial para a sobrevivência desse mundo efêmero. Resolução de problemas complexos, né, os desafios que a gente enfrenta, a mudança climática, pandemias, desigualdade social, né, não tem resposta simples. Por quê? Porque exigem abordagens multidisciplinares, colaboração, capacidade de decompor grandes problemas em partes, né, aplicar diferentes estratégias. A educação deve ser um laboratório de resolução de problemas reais. E isso a gente não encontra, a gente não tem. Né, a gente não tem onde os alunos se engajam em projetos, né, que saiam da sala de aula e que conectam com o mundo. A gente não tem isso. O aluno tem que ficar preso dentro da sala de aula o tempo todo. Né? São apenas recebendo informações e informações, que muitas vezes não vai ser uso desse mundo efêmero a qual ele se encontra. Percebe? Essa colaboração e comunicação, porque nenhuma das habilidades anteriores vai florescer no isolamento, porque o trabalho em equipe, comunicação, né? Então, eficazes são os pilares da inovação, resolução de problemas, né? Então, a escola ainda prioriza o trabalho individual, né? E a competição em detrimento de colaboração, eles estão cada vez mais se esvaindo, né? E a capacidade dos alunos de prosperar em ambientes de equipe cada vez mais comuns no mercado de trabalho, e a escola ainda prioriza o trabalho individual. Outra questão, a flexibilidade e a adaptação. A única constante é a mudança, ou seja, essa capacidade de aprender, de reaprender de forma contínua, ela será muito mais valiosa do que qualquer outro tipo de conhecimento, porque a educação ela precisa, né, incutir na mentalidade de crescimento, resiliência, né, curiosidade incessante. Isso é necessário, gente, é necessário e urgente. Tá? O currículo tem que ser flexível e interdisciplinares, pedagogias ativas e centradas no aluno, né? Tecnologia como ferramenta, não como fim, avaliação autêntica e formativa, né? A formação continuada e valorização do educador, ou seja, a transformação educacional é impossível sem a participação dos professores, porque eles precisam de formação contínua, que o capacite a dominar as novas metodologias, né? Utilizar tecnologia emergentes e lidar com os desafios socioemocionais dos alunos, né? Além disso, a profissão de professor precisa ser urgentemente valorizada e reconhecida como sendo um pilar fundamental de uma sociedade que almeja aí um futuro. Percebe? E sem deixar de falar aqui, eu preciso falar parceria entre família, escola e comunidade, porque a educação não acontece apenas na escola. A colaboração entre famílias, escola e comunidade é crucial, né, para criar aí um chamado de ecossistema de aprendizagem, né, que seja robusto, que apoie o desenvolvimento integral dos jovens e que o conecte, né, com a realidade e oportunidades do seu entorno. Será algo como um sonho, né? Ou será algo distópico? Acredito que não, mas é preciso mudar, e já, porque o futuro da educação está em jogo. Então, é isso. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você inscreva-se neste canal, compartilhe ele com mais pessoas, porque a sua participação nos comentários é fundamental para garantir aí, né, uma discussão legal sobre a educação do Brasil. É isso. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.